Olá, bem-vindos ao episódio número 14 do podcast Liberdade a 2. Entrevista com César Ferreira. Como transformar a tua maior dor no teu maior presente. Neste episódio, o biblioterapeuta, empreendedor, mentor e nosso parceiro César Ferreira conta-nos como transformou a sua maior dor num negócio de sucesso e como tu também podes fazer o mesmo. Fala-nos sobre o poder dos livros e da escrita e como também podes usar esse poder a teu favor. Contou-nos as suas estratégias de adaptação rápida da sua vida familiar e negócio à situação de grande mudança que rapidamente se instalou no mundo e inspirou-nos a também fazer rápidas adaptações com mais facilidade. Dá-nos muitas dicas para, através dos livros e da aprendizagem, nos prepararmos para sair da quarentena muito mais fortes e bem-sucedidos. E muito, muito mais. Foi uma entrevista excelente que nos deu mesmo muito prazer fazer. E esperamos que agora te dê a ti muito prazer ouvir. Fica connosco. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! No episódio de hoje, entrevistámos César Ferreira. César nasceu no Funchal em abril de 1976. Como mentor para a aprendizagem e como biblioterapeuta, ajuda pessoas a desenvolver as competências necessárias para que tenham sucesso nas diversas áreas das suas vidas. Como mentor de autores, orienta pessoas na escrita, na publicação e na rentabilização do seu livro. É licenciado em Filosofia, mestre em Ciências da Informação e da Documentação, variante de Biblioteconomia, com o curso em Literature and Mental Health Reading for Wellbeing da Universidade de Warwick. Formador certificado CCP e CCPFC, com a certificação internacional em Storytelling e Transmídia, com a certificação internacional em Practitioner de PNL e especialista em Speed Reading, leitura rápida, e Speed Learning, aprendizagem rápida. Foi presença regular durante bastante tempo no programa de televisão Faz Sentido da SIC Mulher como biblioterapeuta, colaborando ainda no blog da jornalista Cristina Amaro e na Mindset Magazine com artigos sobre literatura e aprendizagem. Como cofundador da Whippy Reads, um catálogo social e plataforma digital que ajuda pessoas a atingir o sucesso através da leitura, esteve presente no Web Summit de 2014 na Irlanda, um dos maiores eventos mundiais de tecnologia. É autor dos seguintes programas de mentoria: Aprender para o Sucesso e Escreva o seu livro. Vamos ouvir a entrevista com César Ferreira. César, bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por estares aqui connosco. Sobretudo, muito obrigada pela tua generosidade, porque és um dos nossos parceiros. Ofereceste uma mentoria, um curso. Mais à frente já vamos falar mais sobre isso, se é uma mentoria ou se é um curso ou o que é que ofereceste. E uma das nossas embaixadoras que ouve e ajuda a promover o podcast ganhou
esse teu curso ou essa tua mentoria e por isso estamos muito gratos. Obrigada pela tua participação e generosidade. Queremos começar por te perguntar algumas coisas, saber um bocadinho sobre ti, o que é que tu fazes, também trazer para as pessoas esta mensagem daquilo que é a tua vida e que tu espelhas, que tem a ver muito com a aprendizagem, que tem a ver com leitura, com a importância do conhecimento na nossa vida e isso aqui para nós estamos sempre, como se costuma dizer, a bater na mesma tecla, que é o mais importante, que não é possível nós fazermos uma mudança na nossa vida, nós criarmos uma coisa nova, como sobretudo um negócio novo, por exemplo, sem adquirirmos bastante conhecimento, mas eu acho que tu hoje nos vais trazer algo muito importante que é aprender também a filtrar esse conhecimento, porque o conhecimento é infinito e às vezes nós não temos essa noção e não sabemos o que é o mais importante em cada momento e acho que nos podes ajudar também sobre isso. Sem sombra de dúvidas. E nós aqui falamos muito no podcast sobre desenhar a nossa própria vida, criar uma vida de liberdade a dois, uma vida em família, em que temos mais tempo para estar em família também e usufruir uns dos outros, que hoje em dia, com o que está a acontecer no mundo, parece que todos foram obrigados a que isso acontecesse. Muitas pessoas diziam que não tinham tempo, que precisavam de mais tempo para a família. Pronto, agora já têm. Está tudo em casa com as suas famílias. Em casa. O pior é que tanto pediram, mas agora muitas pessoas também não sabem lidar com isso, porque não estavam preparadas. Lá está, e o conhecimento, a preparação, o planeamento, é tudo muito importante. E se calhar isso não foi feito, agora fomos todos forçados a ir para casa, não foi uma coisa planeada. Então, para nós é natural, porque estamos sempre aqui, para ti acho que também, porque acho que também trabalhas muito em casa, não é? Já. Sim, mas para muitas pessoas não é e acho que também podes também trazer essa parte, de ajudar as pessoas a talvez serem mais produtivas em casa e saberem estar em casa agora, porque muitas pessoas ainda não sabem, não é? E nós queremos falar contigo sobre como é que tu, de uma forma que acreditamos que foi consciente, que foi desenhada, que foi planeada, criaste também essa vida para ti, uma vida mais livre, em que trabalhas a partir de casa, fazes aquilo que tu gostas. Como é que tudo isso começou? Uau! Excelente pergunta de partida. Obrigado. Excelente pergunta de partida. Bem, a leitura sempre funcionou para mim como um refúgio, desde muito pequeno. Ou seja, desde que eu comecei a ler, sempre funcionou para mim como um refúgio. Eu via na leitura e nas histórias algo que me dava paz, dava-me tranquilidade e ajudava-me a esquecer algumas situações pelas quais passei. A partir daí, quando se tem a leitura como refúgio, o nosso universo interno, digamos assim, tem uma projeção completamente diferente, ou seja, nós acreditamos em coisas que talvez não sejam visíveis cá fora, não é? Portanto, nós ganhamos o dom da invisibilidade, que é uma coisa curiosa, é que nós tornamos o nosso mundo interno visível, literalmente da forma que nós queremos. E a leitura sempre foi para mim um porto de abrigo e algo que me ajudou a ter perspectiva acerca das coisas que estavam a acontecer, naturalmente, no mundo. Depois, a leitura e o conhecimento ajudaram-me a superar uma questão de gaguez crónica que durou desde os meus 3, 4 anos até aos meus 27 anos. O que é que aconteceu? Quando tinha 3 anos, fui internado com a doença de Perthes bilateral, uma doença dos ossos, digamos assim. Sim. Portanto, estive durante muitos meses internado no hospital e isso gerou-me um trauma. E das primeiras coisas quando nós temos um trauma tem a questão da linguagem, porque nós não conseguimos racionalizar o nível de emoções que nós temos e, portanto, a coisa prende, daí a gaguez. E, portanto, passei por todo o processo, desde as terapeutas da fala, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, portanto, todo o pessoal. E quando nós passamos por um processo de gaguez, nós não gaguejamos só a falar, gaguejamos a pensar, gaguejamos a decidir, mesmo até uma peça de roupa, eu tinha dificuldade em escolher uma peça de roupa, porque eu gaguejava também a escolher uma peça de roupa, uma coisa muito curiosa. Aliás, todos nós temos uma espécie de gaguez, há uns que têm a gaguez financeira, outros têm a gaguez nas relações, e portanto a leitura funcionava para mim como onde eu ia buscar o meu oxigénio. E todas as situações que eu passava devido à gaguez, nomeadamente o bullying, nomeadamente dificuldades de aprendizagem, eram resolvidas internamente através da utilização dos heróis das histórias. Daí nasceu a biblioterapia, para mim. E, portanto, o conhecimento sempre teve um papel muito importante. E houve um dia em que eu decidi, ok, se isto funciona comigo, por que não com os outros? Sim. Tão simples quanto isso. Sabes que às vezes nós andamos a vida inteira ou grande parte da nossa vida a descobrir o nosso propósito, o nosso dom, onde é que podemos acrescentar valor. No meu caso foi só olhar para mim e disse, ok, o que é que está a funcionar contigo isso? Gostas de fazer isto?
mais do que nunca. Então, a partir daí, comecei pela biblioterapia, depois pela leitura rápida e agora pela mentoria do autor. A informação que nós colocamos dentro da nossa cabeça, o conhecimento que nós colocamos dentro de nós é crucial, determina, nós somos o conhecimento que adquirimos e aplicamos ao longo da nossa vida naturalmente, portanto, não há hipótese. Eu não consigo referenciar nada na minha vida que não tenha conhecimento. É impossível. Não é viável sequer pensar que posso ter um resultado sem ter conhecimento. Não há hipótese. Curiosamente, com aquilo que nós estamos a viver, que eu não vou dizer o nome, como já falei, não vou dizer o nome, recuso-me a dizer o nome, e foi curioso que nós aqui em casa já estamos em quarentena quase há 3 semanas. Optamos logo desde o início, tomámos em família essa decisão. E nos 3 primeiros dias foram dias muito complicados para mim mesmo. Mesmo muito complicados. Aliás, eu até cheguei a pensar que eu estava a retirar o pior de mim, literalmente. Pensei, fogo, bem, isto não vai correr bem, certamente. Se estes 3 dias estão a ser assim, imagina o resto. Então resolvi tomar uma decisão. Disse, ok, se neste momento tu estás a te retirar o pior de ti, que se achas que estás a tirar o pior, vais ter que tomar a decisão para começares a retirar o melhor de ti. E eu tomei essa decisão. Literalmente tomei uma decisão. Até lembro que estava ali à janela e disse, não, eu tenho que tomar esta decisão e vou tomá-la agora. Não é amanhã, não é daqui a 5 minutos, é agora. E tomei. E foi aí que eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que me tinha sido ensinado, estava a ser posto à prova ali. Todos os livros que eu li, todo o conhecimento que eu adquiri, quer através de pessoas, quer através de formação, estava a ter a sua máxima aprovação ali. O conhecimento que eu adquiri ajudou-me a ter melhores recursos para lidar com a situação. Mesmo. E o conhecimento tem esse poder, está-me a preparar mental e emocionalmente para eu conseguir ultrapassar um desafio, para eu conseguir ter um resultado, para eu conseguir crescer, para eu conseguir tudo aquilo que eu quiser. E, portanto, aquilo que nós adquirimos em termos de informação e em termos de conhecimento é crucial mesmo. E determina diretamente os nossos resultados, determina diretamente a nossa qualidade de vida. César, tu falaste de uma coisa muito interessante, porque eu não sei bem como é que funciona o teu trabalho. Tu trabalhas em casa, trabalhas no escritório, como é que tu fazes? Eu sou, como diz Sócrates, não sou grego nem ateniense, sou um cidadão do mundo. Portanto, o que é que isto quer dizer nas relações laborais? Eu trabalho a partir de casa, faço grande parte das sessões, mas trabalho muito em partes, em espaços que me deem amplitude. Uma das coisas mais importantes, principalmente na produtividade, é o sentido de amplitude. Eu não posso estar condicionado apenas a um ambiente de produtividade. E aquilo que eu faço eu trabalho em casa, mas também trabalho muito em parques. Aliás, eu vou para os parques, nomeadamente para o Parque dos Poetas em Oeiras, é onde eu vou trabalhar basicamente a minha mente para estar preparado para as sessões, para programar as sessões também. Eu vou para lá fazer isso. Os vídeos também, eu faço também isso. Portanto, eu opto sempre por espaços que me deem amplitude. Mas sim, o meu apoio, digamos assim, é em casa. Em casa. Eu pergunto isto porque nós também trabalhamos em casa e, efetivamente, embora saísse de vez em quando, o António algumas vezes mais do que eu, para ir a reuniões também, mas essencialmente nós estamos em casa e, portanto, o nosso espaço de trabalho é em casa e passamos aqui mais tempo. Mas, lá está, temos uma vida livre, então podíamos sair e entrar às vezes que quiséssemos e podíamos ir trabalhar para outro lugar se nos apetecesse, ou se precisássemos dessa amplitude, pode ir gravar um vídeo lá fora, ou o que fosse. E agora já não é assim, agora temos que estar mais confinados aqui ao espaço da casa. E há dias até vi um meme engraçado, que é uma pessoa assim com um telemóvel na mão, e depois dizia assim, aqui estou eu a reclamar por estar fechada em casa, quando até há uns dias atrás ninguém me conseguia tirar de casa, porque trabalho em casa, vivo em casa, fazia tudo em casa. Ou seja, o que é que acontece? É aquela coisa de nós estamos aqui em casa e já trabalhávamos aqui, portanto para nós era normal, eu era capaz de passar dias sem sair de casa, se precisasse sair, saía, mas lá está, eu sabia que tinha a porta aberta e que podia sair quando eu quisesse e voltar quando eu quisesse. Agora já não é bem assim, não posso andar para aí a passear sem... Pois, sim. Aquilo que eu considero, e isto para mim é mesmo muito importante, eu estou livre onde a minha mente está livre. É um critério que eu defino para mim próprio e tem-me ajudado bastante. Eu adquiri este critério quando comecei a ler, por exemplo, mais livros ligados ao storytelling, livros que tinham histórias, por exemplo, quando era mais pequeno, quando tinha cerca de 8 anos, li a coleção toda do Júlio Verne, porque viajava com o Júlio Verne. Eu sou da Ilha da Madeira. O que é que acontecia? Que eu às vezes costumo dizer, até muito em palestras, eu gosto de brincar um bocadinho com isto. Eu vivia numa ilha, mas não via o mar. Claro que eu via o mar, mas eu não via o mar. Não via, pronto. E, portanto, quando eu consigo, de alguma forma, ter ferramentas que me permitam expandir a minha mente, libertar a minha mente, é mais fácil. Claro que, naturalmente, eu vou precisar sempre de ter contacto com a natureza, de sair e passear e caminhar. Claro que isso é importante, não é?
Mas se eu definir que tudo passa e que tudo tem um tempo, agora não sei que tempo é, mas que tudo tem um tempo e tem uma hipótese, tem uma abertura para conseguir fazer sempre mais e melhor. Eu acredito nisso. Atualmente estou em casa, tenho 2 filhos, um com 4 anos, um com 13, portanto às vezes as coisas são um pouco desafiantes, naturalmente. Às vezes perco o centro, é tudo bem. Normal. Mas como a mente já está treinada para repor os níveis normais de presença, facilmente eu entro depois no estado certo para conseguir produzir. E a produtividade muitas vezes não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com a forma como eu faço. Portanto, em relação à gestão do tempo. Eu não faço gestão de tempo, eu faço a gestão de coisas no tempo, que é diferente, não é? Porque o tempo passa. Aliás, Einstein dizia que ninguém pode mover nada no espaço sem tempo, portanto, o tempo continua a passar. Sim. Não é possível gerir o tempo são 24 horas por dia, ponto. Não dá para mais nem para menos. Não dá para mais, portanto, aquilo que eu faço no tempo que eu tenho disponível é que me dá efetivamente a diferença. Agora, isto é um contexto diferente, nós estamos ainda a construir esta realidade, né? Portanto, a realidade está-se a construir aos poucos. Nós ainda estamos aqui em fase de habituação, eu próprio que já trabalho online há algum tempo, também tive que me reajustar naturalmente em casa, até porque os clientes também têm que se reajustar e em casa a logística também tem que ser reajustada, é perfeitamente normal isso acontecer. Agora, se eu partir do princípio que eu tenho recursos internos que podem ser ativados da melhor forma e que esses recursos internos lá estão com a aquisição de bom conhecimento, aquisição e aplicação de conhecimento, que a minha mente tem a liberdade sempre para ser livre em qualquer circunstância. Aliás, para quem lê o livro O Homem em Busca de um Sentido de Viktor Frankl sabe disso, não é? Portanto, foi o autor, pai da logoterapia, esteve no campo em Auschwitz, portanto, ele arranjou um sentido para aquilo, conseguir ser daquilo, ter uma perspectiva diferente. Mas há aqui sempre um momento em que nós temos que nos habituar a reajustar. Agora, quanto mais e melhor conhecimento eu tenho, mais eu consigo reajustar isso, mais eu consigo munir-me da melhor informação para isso. Sim. É crucial que o conhecimento é tão banal e tão banalizado que às vezes passa-nos completamente ao lado dessa necessidade. É engraçado. Mas a questão é que quando eu não estou preparado para lidar com o conhecimento, acima de tudo eu não estou preparado para lidar comigo próprio. Porque eu tenho um nível de conhecimento que vem de dentro para fora, naturalmente, não é? Portanto, o conhecimento não é só aquilo que eu adquiro de fora. O conhecimento é aquilo que eu adquiro e que me faz funcionar de dentro para fora. Robin Sharma dizia uma coisa muito engraçada, que quando nós estamos a ler, nós não estamos a adquirir informação, nós estamos a ativar a informação que já lá está. E eu acredito um pouco nisso, eu acredito aqui no misto das duas coisas, acredito mesmo nisso, porque independentemente de crenças que nós possamos ter, whatever, ligadas à religião, à espiritualidade, o que é que seja, a questão é que quando um livro nos toca, nós sentimos que o livro nos toca. E se ele nos toca, é que algo dentro foi ativado, não é? Sim. Exatamente. Nesse seguimento, até que ponto é que tu achas que a tua vida é desenhada com propósito ou que acontece mais ao acaso? Eu acredito nas coincidências não coincidentes. Ou seja, estás a explicar. Normalmente aquilo que eu faço é muito planeado. Eu sou um sonhador, eu ando com a cabeça nas estrelas, mas com os pés na terra. Sim. Literalmente. Aquilo que eu faço é planeado, aquilo que neste momento eu estou a fazer é resultado de toda a minha vida. Portanto, aquilo que eu fiz foi, basicamente, foi pegar naquilo que eu tinha passado e transformar isso numa prenda, num presente. Sim, não é? sim. Até há a frase que se diz, a tua maior dor pode ser a tua maior prenda, não é? Pronto, literalmente. E aquilo que eu fiz foi, basicamente, escutar-me a mim próprio, olhar para mim e ver aquilo que funcionava comigo e que podia acrescentar valor. A partir daí, assumi o compromisso de fazer isso, que é também importante nós assumimos o compromisso e tomamos essa decisão. Bom, eu já trabalhei por conta de outrem durante muitos anos. Quando nós damos o salto, damos sempre um salto de fé, tipo, eu não sei onde é que o meu pé vai assentar, não faço a menor ideia, mas se eu acredito naquilo que eu tenho para dar, eu tenho que ter a certeza que eu vou cair em algum sítio, portanto, o meu pé vai assentar em algum sítio. As coisas são planeadas, mas eu estou sempre aberto a tudo aquilo que me gera estar curioso, ser curioso. Eu acho isso importante, a questão de sermos curiosos em relação às coisas e sermos flexíveis também em relação àquilo que nos acontece. Sim, eu identifico muito com o que estás a falar porque eu também sou muito sonhador e muito planeador. E há uma frase que eu tenho, que é um dos nossos hashtags, que é o desenho ao teu estilo de vida. E desenhar o estilo de vida é muito diferente do que desenhar a vida. Desenhar o estilo de vida é o estilo de vida que eu quero ter. A vida nós tentamos desenhá-la, mas a vida desenha-se a si própria e muitas vezes tem planos para nós que nós não sabemos. Agora, independentemente dos planos que a vida possa ter para nós
nós podemos aí escolher o estilo de vida que vamos ter dentro dos planos que a vida desenha para nós. E isso vai bastante em contra àquilo que tu disseste, que é, fazes os teus planos, planeias tudo o que tu pretendes ter, e fazer e ser, mas sempre com muita curiosidade para aquilo que a vida te possa entregar, não é? Como é que tu começaste a empreender? Porque disseste que trabalhavas por conta de outrem e depois deste o salto de fé e começaste a empreender. Então, como é que começaste a empreender e porquê? O que é que te levou a decidir eu vou começar a empreender? Primeiro, aquilo que me estava a acontecer onde eu estava a trabalhar, eu até estava a trabalhar na função pública, estive ligado à área das bibliotecas durante muitos anos, depois à área da formação também. Sim. E há um momento em que tu queres fazer as coisas e há um momento em que tu sentes que queres mesmo fazer as coisas e tens que expandir. Aquilo que tu fazes tem que ir para mais pessoas, tem que chegar a mais pessoas. Sim. E para teres resultados diferentes, tens de fazer coisas diferentes. Pois. Não há cá segredos. É assim, pronto. É tipo, não há nada aqui de anjinhos e nada. Não, pá, queres uma coisa diferente? Faz uma coisa diferente. Tão simples quanto isso. Basicamente, o que é que eu fiz? Optei, porque se eu não estou aqui a cumprir aquilo que eu acho que eu devo estar a cumprir, eu tenho que fazer qualquer coisa. E, portanto, pus-tomei uma decisão. E essa decisão foi eu estar a fazer o que estou a fazer agora, literalmente. Foi mesmo a decisão que me fez sair e que me fez abraçar isto a 100%. A 100%. Não foi fácil de todo. Foi simples, mas não foi fácil. Mas a questão é que é curioso que quando nós fazemos aquilo, nós gostamos imenso, que amamos mesmo fazer, as coisas resultam. É incrível. Nós temos que ser mais flexíveis e mais vulneráveis às coisas, naturalmente. Temos que nos render mais às coisas. E foi isso que aconteceu comigo. E isto nem é sequer a questão de propósito. Podemos nem ir por aí. Agora, há um momento em que tu tens de tomar uma decisão. Se a tua vida não te preenche, tu tens que preencher a vida. E foi o que eu fiz. Comecei a preenchê-la, basicamente. E a decisão foi fazer aquilo que estou a fazer agora de momento. Saí, assumi essa decisão com todas as suas consequências, mas assumi. Portanto, como vou empreender... Foi uma coisa transitória ou foi decidi, é esta a data, saí? O meu caso foi curioso, eu explico. E este é bom, nós também assumimos as nossas fragilidades no processo, que é muito importante. Eu só consegui sair à segunda. Okay? Entreguei o requerimento num dia, e nessa noite não dormi nada, fiquei todo ansioso, agora. No outro dia fui logo a correr a buscar o papel, tipo, cancelem, mas ainda não estava preparado. É importante que nós tenhamos a consciência de escutarmos quando estamos preparados e quando estamos a fazer as coisas por fuga ou por mesmo que elas têm que ser feitas assim. Isso é muito importante. E nesse momento eu estava a fazê-lo por fuga, portanto não seria a melhor opção. Passado 6 meses, aí meti o requerimento para licença sem vencimento durante 1 ano, depois mais 6 meses e depois de todo iria voltar para lá. Isso é muito interessante, porque tu primeiro estavas a sair a fugir de algo e isso fez-te recuar e à segunda vez, pelo que eu percebi, já não estavas a sair a fugir de algo, não era de algo que não querias, mas sim já estavas a ir para algo que tu querias. E literalmente isso. Fez consolidar a saída, não? Sim, foi. Eu acredito que quando saímos de algo por fuga, o padrão vai sempre para trás. Vai connosco. Sim. Não vale a pena andarmos em cenas, vai connosco mesmo. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter o processo, pelo menos eu falo por mim, ok? Aquilo que eu fiz foi ter a consciência e munir-me ainda mais de recursos. Lá está a questão do conhecimento, novamente aparece aqui. Munir-me de mais recursos para saber, ok, tu não estás confortável aqui, tu não queres isto, mas tu queres a ser daqui. E quando tu queres a ser daqui, já estou a fugir da cena, calma aí. A questão não é eu quero ser daqui, a questão é eu quero chegar ali, que é completamente diferente. Exatamente. O mindset é completamente diferente. Isso é exatamente o que eu fiz. Na primeira situação estava borrado de medo, na segunda situação estava borrado de esperança. Portanto, que estava quase certo que as coisas iam acontecer, porque o mindset foi diferente. E aquilo que me ajudou a treinar o mindset foi efetivamente melhorar os recursos internos que eu tinha. Aprofundá-los, ter novos recursos, sim. Isso é mesmo muito interessante e é uma dica incrível, porque se alguém que nos está a ouvir está na dúvida, pode mudar vidas. Isto pode mudar a vida, porque se a pessoa sente que está borrada de medo, é porque não é por aí, está em fuga. Se está borrada de esperança, como tu disseste, então está no caminho certo. Ainda ontem eu estava a fazer uma sessão de coaching com uma pessoa e a pessoa dizia-me, eu não entendo, porque até as coisas que eu mais amo fazer na vida, que me dão o maior prazer, agora eu já nem nisso me consigo encontrar. E depois fomos perceber que a pessoa estava a fazer essas coisas em estado de fuga. É tipo, quando não aguento mais, vou fazer aquilo. Ou seja, é como se, por exemplo, tu adoras ler, adoras escrever, mas
só fosses ler e escrever quando estás com medo de alguma coisa, quando já não aguentas mais a tua vida, e então é uma fuga. Não é porque tu estás à espera do minuto em que, quando é que eu chego a casa para começar a ler? Não é isso, eu não aguento mais isto e por isso vou começar a ler. E no caso desta pessoa não era leitura, era outra coisa, mas ela começou a perceber que estava a fazer aquilo que lhe dá mais prazer como modo de fuga e não como uma coisa que realmente gosta de fazer, e isso é muito interessante. E quando nós saímos borrados de esperança, o medo continua lá, naturalmente, né? Quer dizer, vou para uma situação nova, mas é completamente diferente. Até eu lembro, quando saí mesmo, eu tinha saído da Câmara, fazia uma semana e já parecia que tinha saído há um ano, em que o tempo interno mudou completamente. O tempo interno, não é? Mudou completamente. Disse, uau, realmente esta foi uma decisão certa. Porque, independentemente de quando alguém sai de algo que supostamente é seguro para algo que é tudo aquilo que tu podes ser, não é? Não é a questão de ser inseguro, é tudo aquilo que tu queres que aconteça, vai ser. A questão é essa. Aliás, eu tinha muitas pessoas que me disseram assim, tu saíste de uma situação segura para uma situação insegura. Eu dizia, não, eu saí de uma situação segura para uma situação que tu bem entender que seja, ou seja, eu decido aquilo que vai ser. E quando tu tens essa possibilidade, aliás, todos nós temos essa possibilidade, mas pronto, quando nós temos essa consciência dessa possibilidade, o mundo abre-se completamente. É uma coisa incrível. E uma das coisas que eu fiz foi fazer um processo de luto mesmo, fazer a transição. Eu acho que é muito importante nós fazermos a transição entre momentos. E há momentos que nós temos que fazer mesmo o luto. E aqui o luto é agradecer tudo aquilo que eu recebi naturalmente, mas fechar o ciclo. Eu tinha que fechar aquele ciclo para abraçar o novo. Ou seja, tinha que terminar uma jornada do herói para começar outra jornada do herói. Não é? Isso é maravilhoso. Quem pretende sair, perceba primeiro se está a fazer por fuga. Isso é muito importante, porque muita gente às vezes sai por fuga e as coisas podem não resultar efetivamente. Porquê? Porque a pessoa está em modo de fuga, e quando estou em modo de fuga eu tenho mais acesso à frustração, ao medo, à insegurança, tudo isso. Então, quando estás em modo de fuga, quando as coisas não correm bem, e é muito natural que quando mudas radicalmente, é natural que as primeiras tentativas não corram bem. Só que a questão é que quando nós estamos em processo de fuga e estamos a viver através do medo, quando as coisas não correm bem, vem aquela culpa, vem aquela questão, eu não devia ter... remorsos. Exatamente. Quando estás em lá está, borrado de esperança. Exatamente. Quando estás borrado de esperança, tens a esperança e, portanto, ok, já usas muito ainda, que é, ainda não correu bem, mas tentei, vai correr. O que é que eu vou fazer diferente do que fiz agora, que não correu como eu queria, para correr como eu quero, sempre com a esperança ativada. E isso é muito interessante. Podias dar aqui algumas dicas de como fazer esse processo de luto, porque esse processo de luto é bastante importante. Sim. Aliás, eu vou dar aqui várias dicas, que são aquelas que eu utilizo. Sim. E também algumas delas até falo quando faço os programas ligados à aprendizagem, nomeadamente à produtividade. Uma das coisas que eu fiz, em primeiro lugar, foi fechar tudo aquilo que eu tinha relacionado com informação. Ou seja, peguei toda a informação relacionada, neste caso, com a câmara, okay, que é onde eu estava a trabalhar, e coloquei-a à parte num disco externo. Está ali, já não a vejo, fechei a cena. Sim. Depois, aquilo que eu fiz foi, tive uma semana para curtir a vida à grande. Férias, tiveste férias? Foi férias, foi tudo junto, foi tudo, eu fiz tudo aquilo que é importante. Por exemplo, quando nós, às vezes é verdade, uma criança, quando nós vamos uma criança ao parque, uma coisa às vezes que ela faz é desatar a correr, ela sabe para onde é que vai, ela quer correr, não é? Sim. Eu estava a precisar de correr, portanto disse que esta semana é para esquecer, é mesmo, para a desbunda. Foi o que eu fiz. Portanto, fechar todos os circuitos informacionais que nós temos, tanto em termos de e-mails e tipos de gestão de informação, é muito importante. Outra das coisas é nós termos a consciência se deixarmos alguém aberto. Isso é muito importante. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, se eu saísse de lá tendo alguma, sei lá, imagina que eu tinha tido uma discussão com algum colega, eu tinha que fechar aquele circuito. Eu tinha mesmo que fechar aquele circuito. Para mim era importante fechar esse circuito. Depois, fazer o balanço de tudo aquilo que eu dei e de tudo aquilo que eu recebi. Para mim é crucial isso. Eu tenho que dar valor tanto àquilo que eu recebi, tanto valor àquilo que eu fui capaz de dar, neste caso à Câmara. Para mim é importante, porque acima de tudo, quando eu faço isto, eu estou a fechar o capítulo. Eu tenho que fechar o capítulo. Eu não posso permitir que aquilo que não correu bem me acompanhe para aquilo que eu quero fazer de novo. Eu não posso permitir isso. Ou pelo menos tenho que minimizar os efeitos colaterais disso. É aquilo que eu digo. Se eu vou em modo de fuga, o padrão vem comigo. E, portanto, naturalmente, eu tinha padrões que
foram adquiridos e alimentados também no contexto em que eu estava, e se eu não os fechasse e dizer, ok, agora não, tchau, bye bye, eles viriam comigo. Outra coisa que eu fiz para fazer o luto foi criar novas rotinas. O que é que são novas rotinas? Foi dizer assim, ok, tu agora tens tempo, ok, tens todo o tempo, tu podes gerir o tempo da forma que tu quiseres, o que é que tu vais fazer? Porque facilmente nós caímos no sistema, agora tenho tempo, vou ficar aqui a dormir mais um bocadinho. Não, nós temos que ter algum tipo de rotinas que nos permita estar ancorados àquilo que nós queremos fazer. Para mim foi importante eu perceber uma coisa, que eu quero fazer uma coisa e para fazer essa coisa pode haver determinadas formas. Agora, há formas que eu vou fazer que me podem dar a consciência que aquilo que eu quero não é o mais certo. Ou seja, vou explicar melhor. Às vezes eu digo assim, afinal isto está a correr mal, não é isto que eu quero fazer. Às vezes não tem a ver com aquilo que eu quero fazer, a forma que eu estou a fazer. Portanto, quando eu consigo instalar novas rotinas e alguns hábitos, eu estou a ter a capacidade de perceber outras formas de fazer determinadas coisas. Eu tenho a liberdade para isso. E, portanto, fazer o luto, acima de tudo, para mim, é encerrar capítulos informacionais e emocionais que eu posso encerrar e resolvê-los mesmo. Ter a consciência daquilo que eu dei, ter a consciência daquilo que eu recebi e seguir em frente. E o luto é uma coisa que dura tipo uma semana, a gente não pode estar aqui a vida toda vestidos de preto. Esqueça. Exatamente. Olha, agora vou ter a minha parte de drama, tenho a minha parte de 5 minutos de drama e depois já está, next. Senão a vida não avança. Sim. Eu faço muito isso. Às vezes quando estou mais triste, vá lá, vive lá o drama um bocadinho, pronto, lamenta-te lá um bocadinho durante 5 minutos. Já está, ok? Next. Siga em frente, não é? Também é uma coisa que tu disseste logo ao início da nossa conversa, mas que eu gostava de voltar lá porque para mim acho que isso é realmente mesmo muito importante. E às vezes as pessoas querem fazer qualquer coisa diferente, mas não sabem exatamente o quê. E eu adorei a parte, como tu disseste e que explicaste tão bem, como é que tu agarraste naquilo que aconteceu contigo, que no fundo se calhar foi a tua maior dor, e transformaste isso na tua missão, no teu maior propósito e conseguiste, no teu presente. E conseguiste transformar isso num presente que efetivamente hoje consegues entregar a outras pessoas. Eu acho isso incrível porque eu trabalho muito com essa questão da missão e do propósito e as pessoas muitas vezes ficam aí, não sei o que é que eu quero, então às vezes a saída é uma fuga e vão fazer uma coisa qualquer só porque eu já não aguento mais este trabalho, portanto qualquer outra coisa serve. E não é isso, porque se isto é uma coisa que tu vais dedicar à tua vida e que é um trabalho que, queiramos ou não, é um bocado sobre ti, não é? Então convém que seja mesmo sobre ti, que seja uma coisa que tu gostes, que te apaixone ou que tenha sido algo que tu conseguiste resolver na tua vida. E é muito interessante como tu conseguiste transformar uma dor de criança, pela qual sofreste ao longo de vários anos, e conseguir ter esse despertar do que é que realmente fez a diferença, que para ti foram os livros, foi a leitura, foi a aprendizagem, o conhecimento, e transformar isso numa coisa que hoje podes entregar como um presente a outras pessoas. Eu achei isso realmente incrível. Obrigado, grato mesmo. Uma das coisas que eu aconselho a todas as pessoas é serem humildes, literalmente. Humildes porquê? Tudo aquilo que nós passamos, independentemente de ter ou não um propósito, eu não sei, não faço a menor ideia, sério. Às vezes, isto acontece com propósito, não sei se acontece com propósito. Agora, aquilo que eu sei é que eu tenho que rentabilizar ao máximo aquilo, seja o que for. E este nível de consciência é muito importante. Todos nós temos uma experiência de vida, uns têm de uma forma, outros têm de outra. E essa própria experiência de vida diz muito acerca de quem nós somos e aquilo que nós podemos dar ao mundo. Eu acho que se algum dia tenho algum problema em definir aquilo que eu quero fazer, basta-me olhar para mim, muito sinceramente. E às vezes eu passo a vida inteira a olhar para competências externas em vez de olhar para as competências internas. São aquelas que eu crio com base na minha humildade, com base na minha coragem, com base na minha resiliência, com base no amor próprio, na autoestima, na autoimagem. Tudo isso é importante. E às vezes nós andamos à procura das coisas quando elas estão mesmo em nós. E isso é importante. Eu não acredito em pessoas que não tenham sonhos. Ninguém me pode vender isso que eu literalmente não acredito. Nem que seja, basta a almofada, há de haver uma pontinha de sonho ali, de chegar assim, estou aqui. É importante nós olharmos isso, a experiência de vida que nós temos. Uma das coisas que eu também aprendi ao longo dos tempos é, nós podemos ser várias coisas, nós não temos que ser apenas uma coisa. Quando eu digo, só posso ser isto, eu estou a condicionar a minha mente para uma coisa que às vezes ela quer expandir, mas eu não permito que ela se expanda, isso é importante. Eu tenho que ser humilde em relação àquilo que me acontece. E eu refiro aqui, humildade não é submissão. Mas, és demasiado humilde. Não, atenção, humildade não é submissão.
para mim o que funcionou foi, ok, a experiência de vida é a forma que eu tive de dar a volta à minha vida. E a forma como eu tento dar a volta à minha vida pode ser algo que eu até posso ter interesse em partilhar com os outros, ou não. Ou então eu posso ver que tipo de competências é que eu posso desenvolver para depois ajudar também os outros. Às vezes procuramos a resposta errada porque também estamos a colocar a pergunta errada. A pergunta que nós colocamos às vezes não é a melhor. Uma das coisas que eu aprendi também sobre isso é que nem todas as perguntas têm resposta. E é só isto. É verdade. Tem resposta. Estás a ver? Eu lembro-me às vezes de estar a pensar em algumas coisas que aconteceram na minha infância. E atenção, eu tive uma infância feliz, ok? Isto não é drama, isto não é de todo. Não. Isto teve uma infância feliz, teve momentos menos felizes, naturalmente, que foram intensos. Mas pronto, às vezes eu pensava, e tal, aquilo que aconteceu. E, ok, mas isso, neste momento é só uma história. Não é mais nada. De todo. Neste momento é apenas uma história. Sim. Não é mais nada. Agora, eu tenho duas opções. Ou continuo a olhar para ela da forma em que ela me domina, ou então eu sigo em frente. E agradeço-a naturalmente. E esta consciência, para mim é importante nós termos, esta agilidade mental e emocional, e até espiritual em relação a algumas coisas, nós temos de ser flexíveis e humildes. Se eu passo a vida toda a dizer que o meu passado foi isto e aquilo, eu estou em escassez mental e emocional, espiritual, portanto eu não estou. Como é que eu posso atrair abundância, seja de que forma for, e aqui a abundância, diga-se, não é só a questão financeira, é tudo. Como é que eu posso atrair abundância quando estou ligado à escassez? Tipo, what? O que é isto? Não faz sentido. Posso ser várias coisas, tenho a legitimidade de ser várias coisas, naturalmente. E há perguntas que não vale a pena andar à procura de resposta. Não interessa. Mesmo que eu tenha resposta, o que é que me vai adiantar? Diga-me lá. E agora já percebi, mas percebeste para quê? Não sei, não é? Sim, as pessoas às vezes ficam muito focadas em querer perceber porque é que alguma coisa acontece e não porque é que aquilo aconteceu para elas, ou o que é que elas podem fazer com aquilo que lhes aconteceu e transformar numa coisa boa, numa coisa melhor, uma coisa mais próspera, mais abundante. Exatamente. Isto é a mesma forma como se pega num bocado de barro, que é sujo, que é feio, e podemos criar uma obra de arte esplêndida, não é? Eu tenho plasticina como que eu tivesse barro dentro de mim, naturalmente. O barro que eu tenho vai sendo formado de diversas formas. Agora, aquilo que eu crio com esse barro é que vai fazer a diferença. Se eu olho para aquilo que eu passei e continuo a alimentar isso, e porquê que isto aconteceu, porquê, eu vou passar a vida toda no porquê, e estou tramado. Pai, não vou chegar a lugar nenhum. Daí a questão da decisão. Quando nós temos de tomar uma decisão, ou continuamos a ser da forma que nós achamos que somos, ou então decidimos seguir em frente e que algo aconteça. Porque às vezes é curioso. E às vezes eu reparava nisto, que eu também tive momentos de arrependimento, de remorsos, de autoflagelação, tipo, coitadinho do César, vitimização, é uma coisa incrível. E era curiosa a cena, porque às vezes aquilo que eu tinha era apenas uma sensação daquilo que tinha acontecido. O que é que isto quer dizer? Que, possivelmente, aquilo que aconteceu pode nem ter acontecido daquela forma. Como eu estava ligado mais à sensação daquilo que aconteceu, eu alimentava a sensação como facto. Quando, na verdade, o facto até não poderia ter acontecido daquela forma. Portanto, a minha cabeça, a minha memória, o meu processo de memorização, o que é que faz? Ele vai preencher os espaços em branco que ele tem com coisas. E às vezes ele preenche com coisas que não são verdade. Pois. E esta humildade, às vezes não é fácil termos esta humildade perante estas situações, digo-vos mesmo. Mas quando nós conseguimos perceber mais ou menos isto, a coisa começa a ter completamente outra perspectiva. É muito interessante mesmo. Supostamente nós achamos que devemos resistir e quando nós, não, ser humilde com aquilo que passaste. Humilde como? Eu quero logo todos para a guerra. Para a guerra, não é? E quando tu és humilde, dizes, ok, deixa-me lá ver disto, o que é que eu posso fazer com isto? E tenho legitimidade para dizer, chega. Eu tenho essa legitimidade para dizer, chega. Agora, eu só posso dizer chega quando sou vulnerável a esse chega. Tenho que aceitar tudo aquilo que eu sou, todas as partes que eu tenho dentro de mim. Não posso renegar nenhuma. Nem aquelas partes que eu não gosto. Não posso fazer isso. Lembram-se que estávamos a falar que os 3 primeiros dias que eu passei de quarentena foram horríveis. Eu tive que aceitar isso. Se eu não tivesse aceitado isso, eu não estava agora, estou em paz, as coisas estão a acontecer todas. Era impossível ter isso, porque eu estava em resistência, estava em guerra, estava em modo... Aqui flecha. Sim, e muitas pessoas, se calhar, ainda estão nessa fase, estão em guerra, não é? Estão em resistência. E se não há nada a fazer, olha, é aceitar e o que é que eu posso fazer de bom agora com isto? Aproveitamos nós, por exemplo, estamos aqui a fazer uma entrevista. Incrível. Pois, exatamente. Exatamente. E também, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, se não tivesse acontecido o que te aconteceu, provavelmente tu hoje não tinhas o trabalho que tens hoje, não estavas a ajudar as pessoas que ajudas, não podias ter este trabalho e esta missão. Então, parece que tudo tem um propósito maior, mesmo as coisas menos boas. Uma vez que me perguntaram numa entrevista o seguinte, mas por causa da questão da gaguez, tivesse hipótese de escolher não acontecer,
Tu escolhias que aquilo não acontecesse e disse não, eu queria mesmo que voltasse a acontecer. Pois é. E agora diz-me uma coisa, tu hoje dizes que és biblioterapeuta, explica-nos um bocadinho o que é isso, o que é ser um biblioterapeuta? Isso é uma profissão, muitas outras pessoas têm essa profissão, é uma coisa que criaste? Não, já existe desde a antiguidade clássica dos gregos, já existe. A biblioterapia o que é? A biblioterapia é um processo terapêutico que ajuda as pessoas a superar desafios através da leitura orientada de livros. Imagina, a minha questão da gaguez. Atenção, eu só me apercebi disto depois, não foi no momento. Na altura, quando eu estava a fazer isto, nem eu sabia sequer que existia a biblioterapia, não fazia a menor ideia. O que acontece com a biblioterapia? Imaginemos, eu tenho uma dificuldade em falar em público, ok? Portanto, eu tenho que perceber quais são os recursos que a pessoa precisa para falar em público. E depois, dar um livro à pessoa, para a pessoa ler. E quando digo um livro, pode ser um parágrafo, pode ser uma história, pode dar informação para a pessoa ler, aplicar essa informação de tal forma para conseguir falar em público. No meu caso da gaguez, eu lembro, um dos livros que me ajudou a ultrapassar a gaguez foi a Apologia de Sócrates. Platão. Porquê? Porque Sócrates estava a defender a sua verdade perante do Senado. Portanto, ele põe a sua voz no mundo e lutou, depois acabou por morrer em prol disso. Né? Na minha cabeça, eu era Sócrates a defender a minha verdade. Porquê? Porque eu não conseguia falar com as pessoas e argumentar. O que é que eu fiz depois? Foi transpor isso para a minha realidade externa, digamos assim. Portanto, a biblioterapia funciona exatamente dessa forma. Mas depois é curioso e interessante que parece que são pecinhas que todas se encaixam, porque entretanto, antes disto, trabalhavas numa biblioteca. Então, de alguma forma, mesmo no teu trabalho por conta de outrem, não é? Já estavas ligado aos livros. Foi desde pequeno eu disse que ia trabalhar numa biblioteca e tudo aconteceu como eu quis, literalmente. Mais cedo ou mais tarde, mas aconteceu. Assim, os livros, como me disse no início, foram o meu refúgio. E a partir daí eu tinha, basicamente, como o sentimento que eu tinha era tão bom, só queria era continuar. E depois optei por especializar-me na área. Os livros sempre andaram comigo. E eu com eles, né? E quando tu decidiste sair do teu trabalho na Câmara, na biblioteca e passar para esta profissão, tu já tinhas isso definido? Já sabias exatamente o que é que querias fazer? Os cursos, as mentorias, ou foi uma coisa que foi surgindo ao longo do tempo? Como é que foi esse processo? Não, já estava. Quando saí, já estava a fazer este trabalho há cerca de 2 anos. Não da forma como estou a fazer agora, naturalmente, mas já o estava a fazer, sim, já estava a fazer. Eu não poderia ser de algo para sonhar, não. Para ser disso algo, ajudou-me a estar a sonhar já com aquilo que eu estava a fazer. Já o fazia à noite, fazia aos fins de semana. Ou seja, houve esse processo de transição, não é? Que é isso que também é importante. César, como é que a aprendizagem rápida e o que ensinas sobre livros e escrita pode ajudar empreendedores a prosperar? Muito simples. Qualquer empreendedor que quer ascender, quer evoluir, precisa de conhecimento. E um bom empreendedor tem que ter, para mim, uma das competências mais importantes, que é o poder de decisão. A questão do conhecimento, da aprendizagem rápida e eficaz e da leitura rápida e dinâmica, para dar um exemplo, são ferramentas que nos ajudam a adquirir mais e melhor conhecimento em menos tempo para conseguirmos melhorar. E, portanto, toda a informação que eu tenho acesso, fico com mais e melhores competências e habilidades para conseguir, para já, definir qual é a melhor informação para mim e como é que eu posso processar a informação de uma forma mais rápida e também aplicar essa informação. Portanto, imaginamos se há um empreendedor que depois quer, por exemplo, ver a questão financeira da sua empresa. Ele tem milhares de livros, milhares de cursos, milhares de pessoas que podem falar sobre aquilo, não é? O primeiro ponto é ele saber selecionar qual é a melhor informação para desenvolver a questão financeira para ele. Depois adquirir isso de uma forma eficaz e rápida, porque não, se é possível, e depois aplicar essa informação. Na base de tudo existe conhecimento e informação. E se eu conseguir adquirir e aplicar isso da melhor forma para mim, eu estou numa posição de vantagem. Até porque estudos indicam que para uma pessoa ter uma maior capacidade e poder de decisão, tem que estar munida da melhor informação e do melhor conhecimento. Portanto, quem quer decisões mais rápidas e sábias tem que saber gerir melhor conhecimento, sem sombra de dúvida. E para ti, qual é que foi assim uma mudança ou uma grande percepção que fez a diferença no teu negócio? Alguma coisa que tu aprendeste ou que percepcionaste que fez realmente diferença no teu negócio? O que fez literalmente diferença no meu negócio foi assumir quem eu sou no meu trabalho. Foi basicamente isso. Eu não posso dizer que foi aquilo que eu li, não, foi mesmo isso. Foi assumir quem eu sou mesmo. Foi literalmente isso. Assumir a minha voz no mundo, colocar a minha voz no mundo da forma em que eu acreditava que sou e que acredito que sou. E às vezes isso é tão importante. Epá, eu dei tanta cabeçada na parede por causa disso. Tipo, eu não gravo, eu não faço. Quando chegam, disse, sabes que mais? Chega. Tu és assim, portanto, mostra-te assim.
ser flexível, ser vulnerável, ser íntegro, respeita-te. E houve uma altura em que eu não me estava a respeitar. Eu tentava dar aquilo que eu não tinha e queria dar aquilo que eu não dava. Estão a perceber? Portanto, era muito... Eu digo, não, assume quem tu és. Assume quem tu és na área, sem sombra. Assume a cena. Pensas diferente. Assume a diferença. Eu lembro, quando comecei esta cena da biblioterapia, alguém chamou-me de, como é que se chama? A Maia dos livros. E eu disse, eu gostei bastante da cena. Há quem podia ficar feliz. Eu adorei. Deixa-me lá ver. Em vez de estar a lançar cartas, vou lançar livros. Why not? Não é? Why not? Pronto, mas para vocês verem a perspectiva, não é? As câmaras. Eu achei aquela cena, mas tu és a Maia dos livros. Olha. Ele queria ofender-te, olha, falhou, foi ao lado. Quem sabe, a história ainda me dá para lançar livros. Não sei lá, tudo pode acontecer, eu estou aberto. Mas foi isso, foi mesmo que me definiu, foi mesmo assumir, literalmente isso. E também porque, por exemplo, tu podias chegar aqui e dizer, não, eu sou uma pessoa muito experiente, porque eu sempre fui muito ligada aos livros, sempre teve esta coisa. Trabalhei numa biblioteca durante não sei quantos anos e sou especialista disto, daquilo e daquilo outro e tal, e portanto sou a pessoa certa para ensinar sobre isto. E tudo isso é verdade também, então tu não precisavas de contar a tua história, de dizer o que é que tinha acontecido, de toda a transformação que tiveste que fazer em ti, o que é que os livros significaram. Tu não precisavas de contar pelo menos essa parte da história, ou seja, podias tirar a humildade, que tu falaste, não, a humildade está sempre da forma mais... Né? Não, sim, eu percebo o que tu estás a dizer, mas não consigo fazer isso dessa forma, sou sincero. Ou seja, o César que vocês estão agora a entrevistar é o César que é em casa, mesmo. Claro que há coisas que são diferentes naturalmente, mas para mim uma das coisas mais importantes é nós sermos fora aquilo que somos dentro. Quer no trabalho, quer nas nossas relações, quer em tudo. Claro que há sempre nuances, naturalmente, não é? Dado os contextos, dado o tipo de relação, é normal. Mas porquê que eu conto a minha história? Porque reparem uma coisa, quando eu vivo uma história que eu superei, eu tenho a responsabilidade de ajudar o outro que pode estar a pensar por uma espécie de história semelhante à minha. E é curioso, quando às vezes eu dou palestras e falo muito em gaguez, algumas pessoas vêm falar comigo no final e dizem-me assim, sabes, eu não gaguejo a falar, mas gaguejo nisto e naquilo. A pessoa identifica-se, é normal. Nós quando temos uma mensagem, e se é uma mensagem que vai acrescentar valor ao mundo, vai ajudar pessoas, a nossa responsabilidade é partilhá-la, literalmente. Não podemos guardar essa história só para nós. Não podemos fazer mesmo isso. Não é correto para com a humanidade. Aquilo que já recebemos da humanidade, não é correto fazermos isso. E daí uma das duas formas para nós retermos informação e compreendermos informação é partilhar e falar sobre ela. Tudo aquilo que nós temos, não digo tudo naturalmente, mas a nossa história deve ser partilhada pelos outros. E às vezes perguntam, mas por que partilhas isso? E eu pergunto, e é que achas que não devo partilhar? Quem sou eu para não partilhar? A questão não é quem sou eu para partilhar, é quem sou eu para não partilhar. Para mim a humildade é uma das grandes características mesmo. Não só, a pessoa pode ver assim, não, espera aí, se isto ajudou o César a deixar de ser gago, o que é que pode fazer por mim? Nem sequer sou gaga. Não, é? Tenho ou que tenho outro desafio qualquer, porque se calhar se tu só falasses da parte técnica, etc., a pessoa podia pensar, não, mas isto dá para o César, porque o César é uma pessoa que, pronto, sempre gostou de livros, que sempre leu muito, eu estou a começar a ler agora, então para mim não vai dar. Não é? É engraçado que há muita gente que diz, tu deves ter em casa uma biblioteca gigantesca. E eu digo, não, sabes que mais, nem todos os livros merecem estar na minha biblioteca. E é bem verdade essa cena. Porque só estão livros que me dizem alguma coisa em que eu tenho uma ligação com eles e são livros que me vão ajudar a expandir. O que é que eu faço? Leio livros e alguns, depois deles cumprirem o seu propósito comigo, eu agradeço-os e liberto-os para outras pessoas. É o que eu faço sempre. Mas tu passas muito a ler livros. É curioso, porque na questão da leitura rápida e da aprendizagem eficaz, uma das coisas que nós temos de fazer em primeiro lugar é preparar a pessoa para receber as técnicas. Estar em posição de receber aqueles recursos. E aí eu tenho que preparar a pessoa para conseguir receber os recursos como técnicas de leitura rápida, aprendizagem, atenção. Portanto, a pessoa tem que ser preparada. Nunca pode ser feito, a meu ver, um trabalho a seco de todo. Não funciona. Não funciona mesmo. Qual foi o maior investimento a nível de tempo, ou dinheiro, ou energia que tu já fizeste até agora? Eu vou falar em termos de energia, que acho que resume tudo. Sim. O maior investimento que eu fiz não foi agora, foi quando eu fiz o mestrado, a especialização em um mestrado. Mas é curioso, atenção, não foi pela questão daquilo que eu aprendi, mas foi pela pessoa em que eu me tornei passando por aquilo. Sim. Mesmo.
Aprendemos, não é? Sempre, o que é normal, e eu agradeço muito a aprendizagem que tive, mas foi a pessoa em que me transformei por ter passado por esses processos. Para aprender aquilo. Yeah. Porque na altura o meu primeiro filho tinha nascido, eu trabalhava, portanto eu nunca faltei um dia ao trabalho, só foi uma vez para fazer o exame, mas nunca faltei. Saí do trabalho às 7 e ia depois para a faculdade à noite. Foi um investimento de energia e de tempo muito interessante. Agora digo que é interessante, mas na altura não foi. Portanto, foi desafiante, mas a pessoa em que eu me transformei, pá, valeu tudo. Até porque foi aí que eu decidi deixar de gaguejar. Que giro. Foi aí. E foi uma decisão. Foi uma decisão. Eu até vou contar. Eu fui à primeira aula da especialização. Às primeiras aulas, e todas as pessoas disseram uma coisa que foi: a avaliação é feita de 3 formas. Teste escrito ou exame escrito, trabalho e defesa oral do trabalho. Defesa oral do trabalho, eu pensei, estou lixado. Eu vou desistir desta cena. Porquê? Porque até esse momento eu arranjava sempre uma artimanha para não apresentar as cenas oralmente. Mesmo na licenciatura só apresentei 2 trabalhos a toda a licenciatura. Portanto, eu era muito criativo nessa cena, não é? E portanto eu disse assim, vou desistir disto, não consigo. Pá, esqueço, defender, ao apresentar isto oralmente, não, esqueço, não dá. E eu, nessa altura, eu tinha hipótese de subir na carreira, tinha nascido o meu primeiro filho, tínhamos acabado de comprar casa, portanto, dava jeito um aumento, subir na carreira, não é? Sim. E eu lembro disso, eu vou desistir disto, eu não consigo fazer esta cena, é demais, não vou conseguir. Então o que é que eu fiz? Eu lembro-me de vir para casa no comboio, pá, completamente revoltado, a chorar, e cheguei a casa, estava a minha companheira a dar de mamar ao bebé. Pá, e ele até tinha adormecido e ele estava a mamar. E eu olhei para aquela imagem e disse só isto: como é que eu posso defender o meu filho algum dia se eu nem consigo falar? E eu fui para a sala, sentei-me e disse: é hoje que eu vou deixar, é mesmo, é agora. E foi aí nesse momento. Fantástico. Uau! É o momento limite. Portanto, claro que não foi automático o processo. Aliás, no outro dia parece que já falava muito mais naturalmente. Incrível. Demorou algum tempo e depois, de vez em quando, ainda gaguejo, mas já não dou importância. Quer dizer, como todos nós, às vezes estamos mais cansados e isso acontece, não é? Sim. Mas foi essa decisão. Portanto, foi um grande investimento que eu fiz mesmo. Isso foi há quanto tempo, mais ou menos? Isto foi, deixa-me ver, foi há cerca de 14 anos. Sim, porque nós conhecemos, já não sei há quantos anos, 7, 8, já não sei, na nossa primeira certificação em storytelling, porque somos ambos apaixonados por histórias, não é? E sabemos o poder das histórias, e realmente aí, e tu falas a tua história, mesmo que não soubéssemos antes nessa altura, começámos a perceber o poder das histórias e realmente não faria sentido tu fazeres aquilo que tu fazes sem contar a tua história, porque ela é tão poderosa e as histórias podem ajudar tantas outras pessoas também a transformarem as suas próprias histórias e a não viverem agarradas àquilo, porque foi como tu mesmo disseste, aquilo depois chegou um momento em que foi só uma coisa que te aconteceu. E agora, o que é que tu vais fazer com isto? Vais-te lamentar ou vais transformar isto em alguma coisa, não é? Exatamente. Foi literalmente isso. O processo foi literalmente esse. Foi sem entrar nem pôr. Foi mesmo esse. Está bem aqueles momentos em que nós demos um murro na mesa e dizemos, acabou. É que nem amanhã, nem é agora. E tu decides agora aquilo que vai acontecer agora como tu queres que aconteça. E pronto, e foi. E quem é que é assim, tens alguma pessoa que tu admires muito, que seja uma inspiração ou que tenha sido uma inspiração para ti em algum momento crucial da tua vida, desta tua jornada também? Sim, tenho. Olha, uma das pessoas que para mim é muito inspiradora é o meu pai. Sempre trabalhou muito, sempre também, depois de ter emigrado, tem uma história de vida que me inspirou brutalmente. Toda pessoa que me inspira mesmo pela sua história, deixa-me ver se tenho aqui até o livro, é o John Wood, que criou um projeto para ajudar a criar bibliotecas e escolas. Tem uma história de vida incrível, John Wood. Tem um livro, fica já aqui a dica, que ser da Microsoft para mudar o mundo. É uma pessoa que me inspira mesmo bastante. Isto vai parecer estranho. Uma das pessoas que me inspira sou eu próprio mesmo. Faço mesmo este exercício de me inspirar. Pode parecer... Nada estranho. Deve ser, não é? É egocentrismo, mas não é. É mesmo importante nós inspirarmos a nós próprios e ficarmos surpreendidos com aquilo que nós somos capazes de fazer. Eu faço isso. E inspirarmos com isso, com aquilo que nós conseguimos fazer. Conseguimos fazer aquilo, quer dizer que conseguimos fazer ainda mais. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é, digamos, a autoimagem.
A autoimagem para mim é muito importante, é mesmo muito importante. Tive um grande crescimento pessoal desde que comecei a trabalhar isso de uma forma diferente. De uma forma mais profunda. Portanto, a autoimagem, agradece-te, inspira-te em ti. Olha ao espelho, tu já chegaste aqui, igual que fiz, tu bem contente por ti, sabes? Dá cá um abraço, não é? Agora, e repare, nós podemos dar abraços a nós próprios. Não há stress nenhum, não é? Atualmente. Perfeito. Portanto, se queres abraçar alguém atualmente, abraças a ti próprio. Não é? Uma vez estava a ver uma palestra e o palestrante diz assim, no final, e agora quero agradecer, sobretudo, a este rapaz e a este homem. E depois tinha a fotografia dele, há 20 ou 30 anos atrás, e dele agora. Então, porquê? Porque realmente há pessoas que nos inspiram, há livros que nos inspiram, há coisas que fazem muita diferença, mas, sobretudo, somos nós. Se nós não fizermos a coisa acontecer, a coisa não acontece. E então ele dizia, e vocês agora podem achar estranho, mas se não fosse este rapaz ter tomado as decisões que tomou lá atrás, hoje eu não era o homem que sou agora. E é bom nós podermos agradecer a nós mesmos pelas decisões importantes que tomamos na vida, não é? Sim, completamente. Nós não podemos permitir passarmos ao lado de nós próprios. Nós passamos muitas vezes ao lado de nós próprios. Lá está outra vez a questão da humildade. A humildade também é aceitar aquilo que está maravilhoso na nossa vida. A humildade não é só, ok, eu aceito a situação não é boa, mas eu aceito. Não, a humildade é também aceitar toda a nossa grandeza. E às vezes nós passamos ao lado de nós mesmos, mesmo literalmente. Acho que nos devemos inspirar, motivar. A automotivação é muito importante. Sendo tu uma pessoa que gosta muito de planear, como é que tu te imaginas daqui a 5 anos? Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Ok. Imagino, para já viver numa vivenda que tem uma biblioteca onde eu possa estar a trabalhar como deve ser em minha casa. Imagino também a dar palestras de índole mais internacional e depois de já ter na altura um conjunto de autores de sucesso que eu acompanhei. Destes são 3 critérios. De dizer, quer ser mais feliz e tal. A minha felicidade, naturalmente, não depende só disto, de todo, mas em termos de planeamento é para isso que eu estou a fazer. E espero que não chegue de todo sequer aos 5 anos. Tu tens um projeto bastante interessante de mentoria de autores, não é? Podias-nos falar mais sobre isso? Sim, o processo de mentoria de autor é um processo que ajuda as pessoas a escrever e a publicar os livros. Não é só a questão da escrita, mas sim também a questão da publicação, da rentabilização. E aqui de uma coisa muito importante que é a pessoa tornar-se autora, que é uma coisa importante. Ou seja, quando eu sou autor, eu tenho que estar disponível e tenho que saber defender a minha mensagem. É importante nós trabalharmos a mentalidade. O processo de mentoria o que é que faz? É, como eu costumo dizer, quem escreve um livro comigo, o livro é apenas um ponto de partida, nunca é um ponto de chegada. É um ponto de partida para a pessoa ter novos serviços, novos produtos e todo o processo que a pessoa tem ajuda a pessoa a organizar-se a si mesma, a sistematizar as suas ideias, a rentabilizar o seu conhecimento e a colocá-lo ao serviço do mundo. É dos processos que atualmente eu amo fazer mesmo. Sabe que é ajudar alguém que tem uma mensagem dentro de si e que ainda não sabe como é que pode tirá-la e de repente, passados uns meses, vocês veem o livro dela na mão, é uma coisa esplêndida. É uma coisa esplêndida. E saber que aquele livro vai chegar a milhares de pessoas, que eu só trabalho com livros para a índole internacional. Portanto, a mim não me interessa só a questão nacional, eu trabalho internacionalmente. Ver a pessoa com o livro na mão é uma cena incrível. Tipo, saber que há histórias, tu tens acesso e tu estás a ajudar a colocar no mundo para ajudar não sei quantas pessoas. Essa cena é fantástica. Ou seja, uma pessoa que faça um processo de mentoria contigo, o objetivo é, no final, terminar um livro, editá-lo e que esse livro seja editado tanto a nível nacional como internacionalmente, é isso? Sim, sim. É um processo, como eu costumo dizer, de desenvolvimento pessoal muito interessante mesmo. Funciona como um processo de catarse, como um processo de organização de ideias, como um processo de expansão. A escrita tem um poder incrível, O processo de mentoria é guiar a pessoa em todo esse processo e também ajudar na pessoa em que ela se vai transformar ao longo do processo, que a pessoa transforma-se mesmo bastante. Às vezes lidar com a sua própria mensagem não é fácil. E não basta dizer, olha, eu tenho uma coisa para dizer, não basta isso. As pessoas têm que ter acesso a livros de qualidade, que estejam bem escritos, estejam a organização certa, com fluência, com a devida intensidade para eles resultarem na vida das pessoas. Eu levo muito a sério aquilo que as pessoas metem na cabeça em termos de informação mesmo. Ou nós metemos na cabeça coisas boas ou metemos ruído. E o ruído tem uma consequência muito grave mesmo nas nossas vidas. E nós, antes de começarmos esta entrevista, estávamos aqui já a falar um bocadinho e tivemos a falar justamente sobre isso e até decidimos e queremos fazer uma nova entrevista onde tu podes nos ensinar
e ensinar as pessoas que nos ouvem mais sobre exatamente como fazer essa seleção, como ser mais seletivos naquilo que colocam dentro da cabeça. Porque... E como estruturar isso, não é? Exatamente. Como estruturar. Atualmente nós vivemos num mundo de obesidade de conhecimento. Há tanto conhecimento, para além do mundo da obesidade física, vivemos num mundo de obesidade de conhecimento. Há tanto conhecimento, tanta informação, se calhar nem é obesidade de conhecimento, mas muita obesidade de informação e alguma obesidade de conhecimento. E acho que nesta fase o que faz mais falta às pessoas é mesmo estruturar o conhecimento para aquilo que as pessoas possam querer. E queremos muito a tua ajuda. E saber o que incluir, não é? O que integrar, porque, e nós falávamos justamente, há tantas notícias falsas, há coisas que as pessoas partilham sem sequer ler nas redes sociais. Tu estavas a falar justamente antes desta nossa conversa aqui, antes da gravação, nós conversávamos sobre como as pessoas às vezes partilham notícias e depois nós vamos clicar e aquilo é de há 2 ou 3 anos atrás, nem sequer é de agora. É tanta coisa que acaba por haver muita desinformação também. E depois até que ponto é que é bom e o que é mau? Como é que eu vou saber selecionar o que é realmente importante para mim, ou o que é verdadeiro, o que é falso? E tu podes depois também ajudar muito nessa parte, não é, César? Claro que sim, vamos a isso. E já agora, tu falaste aí da tua mentoria, como é que funciona? Qualquer pessoa pode fazer mentoria contigo? É em grupo, é individual? Como é que funciona a tua mentoria? Ok. Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer, diz que tem 2 coisas muito importantes. Uma delas é um nível de compromisso ideal para o tipo de trabalho que vamos fazer e também que esteja preparada para receber a informação que eu vou passar. Um processo de mentoria é um processo que necessariamente a pessoa tem que, de alguma forma, entregar-se ao processo. Tem que ser maleável e tem que estar com mente de principiante para quando inicia um processo desses. São os critérios mesmo. E eu às vezes prefiro não trabalhar com as pessoas do que estar a trabalhar quando elas ainda não estão devidamente preparadas para isso. Os processos de mentoria que eu tenho são de grupo e são individual. Na questão do programa do Aprender para o Sucesso, neste momento só estou a fazer os programas em grupo. O programa que dura 12 sessões, em que a pessoa aprende de forma mais eficaz, lê mais rápido, aprende sobre a produtividade, como tirar notas, como aplicar conhecimento, como ir buscar informação, gerar informação, como organizar a biblioteca pessoal, como fazer planos de leitura. Neste momento só estou a fazer o programa de grupo. O programa de mentoria para quem quer escrever e publicar um livro também existe de grupo e é individual. O individual já está escutado este ano, portanto, mas também depende da circunstância, porque pode haver alguém que acaba o livro e já pode entrar mais alguém. Esse processo, tanto de grupo como individual, na questão do escreva e publica o seu livro, são processos que duram 1 ano. E o objetivo não é a pessoa lançar um livro, mas 2. Ok. Mas 2 livros em 1 ano, 2 livros num espaço mais alargado, como é que funciona? Não, é assim, quando a pessoa entra no processo pode lançar até 2 livros por ano. A minha ideia é que sejam 2, agora há quem opte e só queira 1, naturalmente, depende. Todo o processo tem a duração de 1 ano, porque realmente é importante haver aqui um nível de consciência tem que ir melhorando e um nível de competências tem que ter sido adquiridos ao longo do tempo para a pessoa conseguir escrever um best-seller. Gosto de trabalhar com best-sellers, literalmente. E neste programa do livro está incluída a informação da aprendizagem eficaz e da leitura rápida também. Essa mentoria da aprendizagem eficaz e leitura rápida foi a que a nossa embaixadora Sónia Moreira ganhou, certo? Oh, yes. E nós sabemos quem é a Sónia. E acreditamos que ela vai aproveitar muito, ela está a começar o negócio dela agora. Está neste momento a transição de sair do emprego dela para começar o negócio dela. Portanto... Olha, muito bom. Sabe, estes processos, tanto da aprendizagem como do livro, nunca são processos... Quem faz mentoria sabe, isto nunca é só uma coisa. E realmente aquilo que eu tenho assistido, infelizmente, há muita coisa que acontece na vida das pessoas quando elas aprendem estas competências mesmo. Portanto, se a Sónia está aí a mudar, é mesmo a altura ideal mesmo. Para lidar com toda a informação. O livro é para alguém que já tem uma ideia clara do livro que quer escrever, ou pode ser para alguém que tem aquele sonho guardado na gaveta de um dia vou escrever um livro, mas ainda não faz a mínima ideia de qual é a história que quer contar? É mais indicado para pessoas que tenham uma mensagem. O que quer dizer? Pode não saber ainda como é que vai tirar essa mensagem, mas isso é o meu trabalho. Eu às vezes tenho que usar um saco de rolhas para tirar a mensagem às pessoas, para ter um trabalho de mentor, não sei. Portanto, ela tem que ter algo a dizer. Quando ela tem algo a dizer, naturalmente, depois tem a sessão estratégica em que esclarecemos tudo e eu vejo também se a pessoa já está em posição de avançar. Há pessoas também que me contactam, que já começaram a escrever, mas naturalmente tudo é revisto, tem que ser tudo revisto. Mas naturalmente o que me interessa é, uma pessoa pode ter uma mensagem, como é que pode expressar essa mensagem de forma estruturada? Eu até posso chegar, eu quero escrever um livro. A primeira pergunta que eu faço, ok, o que é que tu queres dizer?
Trabalho livros para causar transformação positiva no mundo. É aquilo que eu trabalho. Sim. Não trabalho outra coisa. Daí também a vontade de que eles também sejam best-sellers, porque ser um best-seller significa não mais do que a mensagem chegou a mais pessoas. Sim, exatamente. Sim, chegou a mais pessoas e está no mundo. Atualmente nós temos que trabalhar para o mundo, já não temos que trabalhar só para o país. Não, temos que trabalhar para o mundo. Why not? Se temos essa possibilidade, se eu posso sonhar alto, porque é que eu vou sonhar pequeno? É tão simples quanto isso. Perfeitamente. O que é que significa para ti liberdade e como é que o teu negócio te ajuda a criar uma vida mais livre? Liberdade, acima de tudo, para mim, significa eu respeitar-me a mim próprio, literalmente. Para mim isso é liberdade e respeito a mim próprio, não prejudicando os outros. E quando eu digo respeitar a mim próprio, querer desenvolver objetivos e concretizar objetivos, para mim são importantes, são fundamentais, sem estar a pôr os outros em causa, todos, mesmo. Portanto, isso para mim é crucial. A liberdade para mim é uma questão de respeito interno. Interno que passa por ser interno para depois ser para fora. É tão crucial que a liberdade, às vezes nós perguntamos para a questão da liberdade, vamos abrir as asas e voar. Às vezes ser livre é estar quieto. Como agora ser livre para mim é ficar em casa, não é para a rua. Exatamente. É ficar em casa. Isso é ser livre. Eu estou-me a respeitar a mim e estou respeitando os outros. Para mim isso é ser livre. Tinhas-me perguntado mais uma coisa. Como é que o teu negócio te permite ter mais liberdade, ou não? Ou se eras mais livre quando estavas na Câmara, por exemplo? Claro. Já o meu negócio deu-me muitas possibilidades, mesmo muitas possibilidades. Dei-me a liberdade de contactar pessoas, de ajudar pessoas e de chegar a elas de uma forma diferente. Aqui eu não falo de ter tempo, de ter o meu tempo, nem falo disso, que para mim é simbólico. Acaba por ser, ok, tu vais desempenhar qualquer coisa para mudar a vida dos outros e podes fazê-lo como quiseres e da forma em que tu acreditas que o podes fazer. Isso para mim, se isto não é liberdade, esta é mesmo a liberdade. Sim. Para mim foi a maior liberdade que eu tive. Às vezes perguntam, agora tu trabalhas em casa, tens todo o tempo disponível. E eu, não é bem assim, mas whatever, não é de todo bem assim. Temos todo o tempo para trabalhar. Exato. Aliás, que agora é engraçado que algumas dessas pessoas estão em teletrabalho e estão realmente a perceber o que é trabalhar em casa. Mas eu ainda tenho a liberdade porque eu sou patrão de mim próprio, portanto ainda tenho essa liberdade e as pessoas não têm, não é? Portanto, eu consigo escolher a melhor forma e de ir testando a melhor forma para chegar às outras pessoas. Sim, é um teste. Mas acima de tudo eu gostei muito dessa parte que tu disseste, para ti essa liberdade tem muito mais a ver com o impacto que tu consegues causar também na vida de outras pessoas e não apenas no facto de estou aqui a trabalhar em casa e tenho o tempo todo do mundo e isto agora é que é bom. Isso agora é que é bom, exatamente. César, sabemos que o teu mundo são livros, então no meio de tantos livros que tu já leste, podes dizer aqui um livro que fez real diferença na tua vida quando começaste e que livros tu recomendas e porquê? Eu vou sugerir 2. Pode ser? Sim. O primeiro que eu sugiro, pronto, não posso deixar de o dizer, porque este é uma das minhas bíblias e é daqueles livros que eu considero que são universais, qualquer pessoa pode usufruir deles. Okay? Um deles é O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, de Robert Fisher, que é um livro de um cavaleiro que vai retirando, eu não quero fazer aqui spoiler, não é? Mas pronto, que passa por um processo de transformação até descobrir a sua essência e a sua liberdade. É um livro pequeno, tem 77 páginas, um livro que ajuda as pessoas a retirar o peso que têm e que já não precisam. Portanto, quem tem pesos para tirar, sacos de areia para tirar, minhocas na cabeça, cenas, leiam o livro do Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Antes de o ler, façam uma lista daquilo que querem retirar de vocês, ok? E à medida que vão lendo, vai haver momentos em que o cavaleiro tira partes da armadura, vão fazendo a analogia com aquilo que estão a retirar o peso da vossa vida. Portanto, aqui tem o livro e tem a receita. Uau, adorei. Adeus, tenho que ir ler um livro. O outro livro, qual é o outro livro que eu aconselho? Eu aconselho um livro muito especial que é arranjem um caderno em branco e vão escrevendo. Passado algum tempo, voltem a ler. Esse será o vosso livro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E queremos terminar com uma pergunta que é, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir, que frase é que seria e porquê? Uau, há tantas frases. Eu vou dizer uma palavra que eu, quando era adolescente, mandei fazer uma t-shirt com uma palavra. E essa t-shirt, para mim, tenho pena de não a ter guardado, mas já passaram um bocado de anos. E essa t-shirt tinha a palavra surpreende-te. Surpreende. Surpreende. Muito o bom. Surpreendimento, a curiosidade fazem maravilhas. Sejamos pessoas muito curiosas, podemos tentar perceber as coisas sem entrar em profundidade só porque sim. Tal questão do passado, aí tem que ir até ao fundo para perceber. Não podemos isso, mas surpreendam-se. Para mim, é das palavras
mais poderosas que podem existir é surpreendam-se. Surpreender com a vida, com aquilo que vocês atingiram, com aquilo que já conseguiram, com aquilo que ainda vão conseguir, com todas as dores, surpreendam-se com isso tudo. Quando chegarem ao fim, quando chegarem a um ponto da vossa vida e tiverem a equacionar, vão se sentir heróis e heroínas, certamente. Terão a capacidade de olhar o surpreendimento como aprendizagem. Isso é importante. Fantástica forma de terminarmos o nosso episódio. Grato. Mesmo, muito bom. César, muito obrigada. Com a promessa que vais voltar no próximo episódio. Para nos ensinar muito mais sobre planos de leitura, não é? Sobre como organizar a informação dentro da nossa cabeça para estarmos prontos para realmente depois utilizar aquela que faz mais sentido para cada um de nós e como saber escolher essa informação que vamos organizar. Então isso é tudo realmente muito importante e ajuda-nos a aprender, que é sempre uma coisa que precisamos constantemente, sobretudo para quem empreende, não é? Tem que estar sempre a aprender coisas novas. Sim. Então é muito importante. Por isso, muito obrigada pela tua grato aos dois. Sucesso, sempre. Para ti também, adorámos tudo aquilo que igualmente, obrigado. Dito, e vamos com certeza deixar também as tuas redes sociais, os teus contactos, o teu site na descrição do podcast. E para quem está a ouvir, se gostou deste episódio e quiser saber mais poder consultar as tuas redes, o teu site e também partilhar o episódio para que mais pessoas possam ouvir esta mensagem. Vamos fazer do podcast Liberdade a 2 um best-seller também. Se bem que ele olha, quem sabe. Grátis, mas quem sabe. Há várias formas de escrever. Quem sabe se pegamos o podcast e faz um livro. Exatamente. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ainda há pouco tempo também estava com uma pessoa que basicamente faz formações e convidou uma pessoa para estar lá a escrever tudo aquilo que ela estava a dizer, não é? Na formação, e daí ser um livro. Pronto, de uma formação de um fim de semana sai um livro. Sim. Best-seller Liberdade a 2. Why not? Olha, podemos pensar nisso. Vai ficar surpreendidos. Estão a ver? Surpreendidos. Exatamente. César, muito obrigada. Obrigado. E voltamos a falar no próximo episódio do César Ferreira. Obrigado. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre. Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá!